usar, ó Deus, para desfazer, ó Pai, aquilo que foi pregado hoje à noite em nossos corações. Essa é a nossa oração, e assim nós cremos no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A Ele toda a honra, aleluia, e todo o louvor. amém. Ao Cordeiro de Deus, digno de desatar os 7 selos, toda a honra e glória e domínio para os séculos, séculos e séculos. E a igreja pode dizer amém? Amém. Está na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo número 14. O Evangelho segundo escreveu o discípulo Mateus, capítulo 14. Nós poderíamos colocar como tema dessa mensagem: Jesus acalma a tempestade pela segunda vez. Não poderíamos dizer outro título dessa mensagem como a primeira vez que Jesus anda por sobre as ondas do mar. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só no monte. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, da praia, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite. Versículo 25. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados, medrosos, e exclamaram, dizendo: isto é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, homens gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não temas, sou eu. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo então por sobre as águas também. E ele disse: vem, Pedro, vem, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou também sobre as águas e foi ter com Jesus. Entretanto, reparando Pedro que as forças do vento eram grandes, teve medo, e começando a submergir, gritou: Senhor, nossa, salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão, porque Jesus estende a mão para nós. E Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento imediatamente cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente
verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Essa é a segunda vez que Jesus faz milagre com tempestade. A primeira vez, Jesus estava no barco, estava dormindo. Nesta, Jesus não está no barco. Nesta, ele vem por sobre as ondas. A primeira vez, Jesus fala a tempestade calma e o vento aquieta. Mas dessa vez ele não fala nada para a tempestade e o vento. Ele fala para os discípulos. Porque vocês estão temendo. Na primeira vez, Jesus, ele olha para aquele povo e repreende o povo, os seus discípulos. Na segunda vez, ele repreende a Pedro individualmente. A nossa vida tem momentos de tempestades. Mas eu quero lembrar a você o contexto dessa história. Jesus, ele tinha recebido uma péssima informação. Ele tinha recebido a informação de que João Batista, o seu primo, o precursor do seu ministério terreno, tinha sido decapitado. Um homem que desde o ventre da sua mãe era ungido por Deus, era cheio do Espírito Santo de Deus. O homem que tirou a sua vida para ministrar a palavra de Deus. O homem que comia mel silvestre e gafanhotos. Era um homem que era usado por Deus, mas teve um final aparentemente desastroso. Foi decapitado. E essa informação chegou a Jesus. E Jesus, quando ele chega naquela situação, ele diz: vamos nos separar, vamos orar. Porque quando a gente recebe uma informação ruim, quando você recebe algo ruim, você não pode ser movido pela decisão precipitada. Calma, vai orar. E assim ele fez. Jesus foi e foi orar. E houve o milagre da transformação dos 5 pães e 2 peixes em multiplicação para muita gente comer. Depois disso, os homens e aquelas pessoas estavam dizendo que era melhor Jesus ser considerado como um rei, como uma autoridade política. Isso está em João, porque nós temos os evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos, que falam da mesma história de uma visão diferente. E a Bíblia diz que essas pessoas queriam colocar Jesus e os seus discípulos como rei, mas os seus discípulos não entendiam muito qual era a missão de Jesus ainda. E aí ele diz: olha, sai daqui. Se você abrir o trecho da Bíblia Sagrada, você vai ver no versículo 22 que ele compeliu os seus discípulos. Compeliu. Ele não disse: olha, se você quiser entrar no barco, olha, se você talvez tiver interesse em entrar no barco, não. Ele diz: vai. Entra no barco. Pensar demais, planejar demais, botar estratégia demais, a gente não obedece. Sabe, se Deus mandar algo para você fazer, se Deus mandar você sentar, não vai olhar para ver se tem cadeira. Você senta, porque Ele tem autoridade para aparecer cadeira atrás de você e você sentar em segurança. Amém? Sabe, os discípulos, eles foram compelidos por Jesus para entrarem no barco. E eles obedeceram. O trecho da Bíblia Sagrada não diz que eles questionaram, não diz que eles redarguiram, não diz que eles argumentaram, não diz que eles fizeram qualquer dificuldade. Não, eles obedeceram. Porque obediência faz parte de um bom discípulo. Obediência faz parte de quem é servo.
Obediência faz parte de quem recebe a ordem e diz: está certo, eu vou fazer. Qual é a maior declaração de amor que eu posso dar a Deus? Qual é a maior declaração de amor que eu posso dizer a Deus? É construir um grande prédio e dizer: eu te amo, Jesus? É chegar e fazer uma camisa e dizer: eu amo o mestre dos mestres? É fazer um buquê de flores e colocar aqui: eu amo Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé? Poderia ser isso também, mas não é nenhuma delas. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os cumpre, e os segue, é este que me ama. Você quer amar a Deus? Você quer demonstrar o amor a Deus? Obedece o que Ele manda. Amém? Mexe com o teu irmão só uma vezinha e diz: obedecer é a maior declaração de amor a Deus. Obedece. Vale a pena obedecer. Vale a pena. Meus irmãos, um pouquinho da história, do relevo, da geografia daquele lugar. Quem já foi no Mar da Galileia, quem já foi no Mar de Tiberíades, quem já foi naquela região, ou quem já estudou aquela região, sabe que ali é normal ter tempestades. Porque é o que nós chamamos de bacia hidrográfica, onde as montanhas rodeiam e o local é mais baixo. E o que é que acontece? Na física, o mar é aquecido, a água é aquecida, se evapora, e a nuvem, quando vai andar, ela bate na parede das montanhas e há uma precipitação pluviométrica. Existe chuva. Se você for lá amanhã, no Mar da Galileia, você vai perguntar para um pescador: pescador, é costume ter tempestade aqui? Ele disse: é. Você já teve alguma tempestade? Várias. E já foi difícil? Foi. E você saiu de todas? Eu estou vivo aqui e já saí. É costume um pescador passar por momentos de tempestades. Mas não tinha ali uma estação meteorológica para dizer: vai chover hoje, vai chover amanhã, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Não tinha. A Bíblia diz que eles entraram naquele mar. No versículo 24 nós podemos ver que o barco já estava longe e muitos estados da terra, e eles foram açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Aquela viagem que eles foram não tinha uma demonstração imediata de que iria chover. Poderia chover, mas não tinha uma demonstração imediata. Essa tempestade, ela veio sorrateira. Essa tempestade, ela veio de repente. Essa tempestade, ela veio sem avisar. Assim como acontece tempestades em nossas vidas. A gente não planeja sofrer tempestades. A gente não planeja passar por tribulações. Mas elas vêm. Elas vão suprir. Nós somos muitas vezes, algumas vezes, surpreendidos. Eu me lembro que um amigo nosso, ele era historiador no Rio de Janeiro. Ele tinha uma vontade de ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas ele só conseguiu passar até então para ser professor da Universidade Federal de Londrina. E ele passou, e ele estava ensinando, é um historiador, antropólogo, e ele é administrador também da Palavra de Deus. E depois de 3 anos ensinando em Londrina, ele fez um concurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
E quando ele vai fazer as provas admissionais, vai uma bateria de exames, ele foi surpreendido com o exame de seu sangue. Ele teve leucemia. E ele viajava no Brasil pregando, e uma das vezes ele veio aqui e disse: olha, Marcos, eu estou me despedindo de você. Eu disse: por quê? Porque o médico me deu 3 meses. 3 meses. Santa surpresa. Ele me disse: eu estou pedindo perdão de todos os pecados que eu cometi. Estou me preparando para uma viagem sem volta. Com essa mesma frase que o presbítero Barreto falou para mim quando estava doente. O presbítero Barreto morreu esse ano. Foi esse ano, pastor? Esse ano. E ele ligou para mim e disse: olha, Marcos, eu estou ligando para você para me despedir. Eu disse: você está indo para onde? Ele disse: eu estou indo para o céu. Eu disse: como é que é isso? Me explica aí melhor. Ele disse: eu estou todo cheio de doenças. Eu não tenho mais nenhuma certeza a não ser da vida com Deus, da vida eterna e da minha morte. Eu queria te dar um abraço e me despedir de você. Aquela foi a última vez que eu vi o presbítero Barreto vivo. As tempestades, elas vêm surpreendentes. No caso do meu amigo Alexandre Brasil, ele fez um tratamento, pediu a Deus misericórdia e Deus fez um milagre. E hoje ele ainda está vivo, ministrando lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a glória de Deus. Mas as tempestades vêm sem planejar. As tempestades vêm sem avisar. E qualquer um que entra no mar da Galileia vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar tempestades. Qualquer um de nós que entrar lá vai enfrentar tempestades. Mas eu quero lembrar você uma coisa. Essa tempestade eles não entraram por conta própria. Eles entraram porque Deus mandou. Entra no mar e vai para o outro lado. Existem alguns lugares seguros, alguns portos seguros de nossas vidas. Mas o melhor lugar, o lugar mais seguro para você estar, para esses discípulos estarem, não era na beira do mar, não era na areia do mar, mas governamentais. O melhor lugar, mais seguro para aqueles discípulos estarem, era no meio da tempestade. Como é que você vai entender isso? Porque quando você está no meio da tempestade, você pode estar no meio da tempestade, mas sob o comando de Deus, é o local mais seguro para você estar. Amém? Você pode ter a certeza de que muitas são as aflições dos justos. Muitas. Mas o Senhor livra de 90% delas. Fala isso para o irmão. Todas as tempestades que você passar, Deus tem promessa para você, para te livrar de todas. Amém? Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Aquele região, aquele lugar, era um lugar conhecido pelos pescadores. Aquele lugar era um local que eles caminhavam muitas vezes, eles iam muitas vezes. Eles não eram forasteiros, eles eram, como é que nós chamamos? Eles eram radicais ali, eles eram nativos, eles eram nativos daquele lugar. Quando eu falo que
está acontecendo alguma coisa na região onde você é natural. Eu estou dizendo que está acontecendo a tempestade numa área de dentro da tua casa, da tua região, do local que você mora. É um problema, uma tempestade doméstica. É uma tempestade perto das pessoas que você conhece. Assim como os discípulos, quando entraram no barco, não tinham nenhum prenúncio da tempestade. Assim como era inevitável acontecer com a tempestade, assim também são inevitáveis algumas tempestades em nossas vidas. São imprevisíveis. Tem hora que a vida parece calma, parece que está tudo tranquilo, mas de repente as coisas mudam. O seu casamento vai bem, mas de repente uma pequena briga gera uma gigantesca crise. Está todo mundo com saúde em sua casa e de repente alguém é informado de uma doença grave e tem poucos meses de vida. As coisas estão calmas e de um dia para o outro tudo fica diferente. Você fica sem entender o que está acontecendo e muitas vezes perde o rumo. Para aqueles discípulos era uma tempestade da sua região, em um lugar que eles estavam todos os dias, não era de um lugar desconhecido, era um problema doméstico, aquilo que era comum, que você enfrenta todo dia, que sabe como resolver esses momentos comuns, às vezes tornam-se incompreensíveis. Aquilo que você tem resolvido sempre, que apesar das lutas, você diz, ainda que difícil, mas eu sei resolver. Mas de repente, você não consegue mais resolver. Aquele remédio que você sempre tomava para aliviar a dor, não surte mais efeito. Aquele método que você sempre deu certo, mas começa a não dar mais certo. Aquela fórmula milagrosa que você também sempre usava, não surte mais efeito. Aquele empresário que quando as vendas caem, lança uma promoção bombástica, que sempre dá certo, mas ele lança a mesma promoção e não vende mais nada. Tem marido que quando comete deslizes em seu casamento e briga com a esposa, tem a fórmula mágica, leva para o shopping, compra presentes caros, convida para um final de semana em um hotel, mas a esposa fica emburrada do mesmo jeito. Às vezes você conta aquela fórmula, mas nem sempre a fórmula dá certo. E eu quero lembrar você que Jesus, Ele não vem na primeira vigília, Ele não vem na segunda vigília, Ele não vem na terceira vigília, mas Ele vem na quarta vigília. Por que Ele veio na quarta? Você sabe por quê? A primeira vigília começa das 18 horas às 21. A segunda vigília começa das 21 às 24. A terceira vigília começa das 0 horas às 3 horas. E a quarta vigília é das 3 às 6 horas. Eles passaram a madrugada, eles passaram a noite lutando, buscando. Não esse trajeto aqui dá certo, não essa porta dá certa, não esse jeito dá certo, o bordo, este bordo, o vento sudeste, o vento sudoeste, não o vento da polpa, o vento da proa. A gente conhece tudo aqui a forma é grande, a gente conhece, a gente tem traquejo, a gente conhece do gabarito do negócio. Na primeira vigília eles estavam muito fortes, na segunda vigília ainda forte, na terceira vigília eles já estavam cansados, mas na quarta vigília eles olharam um para os outros e disseram: acabou. Toda a técnica que esse bordo e bombora já se foi. Todo conhecimento de barco, de navio, de polpa, de proa, acabou. Toda a experiência de pesca que eu tenho do meu pai, do meu avô, do meu irmão, do meu primo, acabou. Agora é só Jesus. É aí que Jesus aparece. Por que Jesus só aparece quando a gente fala isso? Porque se Ele deixar você pensar que você pode,
se Ele deixar você pensar que você consegue, se Ele deixar você pensar que você é alguma coisa diante dele, a honra e a glória não é para Ele. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade, todo o bem dos séculos e séculos pertence a Ele. E eles estavam com medo das ondas, eles estavam com medo daquelas ondas grandes, aquelas ondas que vinham revoltas. A gente que pesquisou aqui, tem ondas grandes ali no mar, na Galileia. Só que Jesus não veio voando como super-homem. Jesus não veio do outro barco. Jesus não veio remando numa canoa. Jesus não veio de avião. Ele veio andando sobre as ondas. A onda está grande? Está muito grande? Ele vem por cima das ondas, dizendo: eu sou superior à onda que quer te afundar. Eu sou superior à tribulação que quer te fazer desistir. Eu sou superior à grande luta que você está passando. Eu sou superior. Eu sou maior dos maiores. Eu sou o grande Deus. Ele vem por sobre as ondas. Na quarta vigília. E os discípulos, apesar de estarem com Jesus, aprendendo com Jesus, conhecendo Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, se atemorizaram e acharam que era um fantasma. Você às vezes conhece, vem para a casa de Deus, já viu milagres, já viu prodígios, já viu maravilhas. Mas você passará ou passa por tempestades, que somente após ela você vai ver Jesus andando sobre as águas, sobre a tua vida. Até então ninguém tinha andado sobre as ondas, sobre as águas. Somente a tempestade permitiu a experiência do discípulo ver Jesus andando sobre as ondas do mar. Haverá experiências na tua vida que você só experimentará depois de uma grande tempestade. Mas fique tranquilo, Deus não te desamparará. Amém? Você crê nisso? Eu quero ir para as partes finais dizendo o seguinte: Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Deus não desperdiça. E por que você vai desperdiçar? Quando Jesus sobe no barco, no versículo 22, a tempestade cessa. Ele não fala para o mar. Ele não fala com o vento, ele fala para os discípulos: não tem mais. Quem estava precisando ouvir ali não era a tempestade. Quem estava precisando receber uma ordem de autoridade não era a tempestade. Quem estava precisando ouvir algo de ânimo, de força, de determinação, de empurro, de motivação, era quem? Os discípulos. Às vezes você está esperando um milagre muito tremendo acontecer, mas o problema está dentro de você. O problema não é o externo, o problema é o interno. Como você acredita que Deus pode te usar? Como é que você acredita que Deus pode transformar a história? Às vezes o problema está em você. Em você. Você às vezes atrapalha o milagre de Deus. Você acredita nisso? Acredita que muitas vezes Deus quer te usar, Deus quer mostrar, Deus quer transformar, e você é o próprio empecilho disso?
Jesus disse: Israel, Israel, como eu queria pegar você e colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca debaixo das suas asas os seus filhinhos. Pois, Israel, mas você não quis. Um Deus onipotente, onisciente, imutável, eterno, grande, deseja colocar você debaixo das suas asas, mas às vezes a gente não quer e fica sofrendo na angústia, na depressão, na ansiedade, no desespero e no medo. Por que quer? Por que quer? Porque Deus te chama para ficar debaixo das asas do Altíssimo. Porque Ele te chama para dizer: eu quero você perto de mim, porque é perto de mim que a bênção acontece. Deus te chama nessa noite para fazer uma revisão e colocar uma placa no teu negócio. Sabe como é a placa? É assim: nova direção. Quem mandava nesse negócio aqui era eu. Agora é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Quem decidia aqui era eu. Agora é Jesus de Nazaré. Quem dizia que fazia, quem mandava era eu. Mas agora é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha vida. Ele é que governa os meus passos, que dirige meu caminho, que diz para mim, para eu voltar. É Ele que governa a minha vida. Deus te chama nessa noite para mudar a placa da direção da tua vida. Deus te chama nessa noite para dizer: eu quero agora ter um governo superior ao meu. Porque você vai passar por tempestades. Você vai passar por tempestades. Vai. Mas se você estiver sob a ordem dele, sob o comando dele, a tempestade vai ser apenas uma experiência para você ver o Senhor Jesus andando sobre as águas. Milagre. Eu já vi muitos milagres. Eu já vi gente orar e expelir câncer pela boca. Eu já vi gente doente, depois de uma oração, se levantar. Eu já vi gente que não tinha negócio dando certo na vida dele. Ele orou, fez uma campanha e o negócio deu certo e hoje é um empresário próspero. Eu já vi Deus transformar gente em bicho, gente do meio da rua, embriagado, vomitando, se enrolando dentro do próprio vômito. Ser usado por Deus, transformado, redimido, usado, lavado, limpo, consagrado, aqui em cima do púlpito e orando e as pessoas sendo curadas. Eu já vi. Eu já vi. Glória a Deus. Você quer ter experiência com Deus? Deus não deixa você passar por tempestade só porque Ele é sarcástico. Eu vou passar aqui, vou pegar aqui o nosso irmão, passar ele por moído só porque eu gosto de ver ele sofrer. Nessa não. Ele deixa você passar por tempestade porque Ele quer que você veja Ele andando sobre as águas. Ele quer você vendo as coisas que o incrédulo não vê. Ele quer ver você adorando a Ele diferente. Deixa eu finalizar dizendo uma coisa. Hoje a ministração é bem quebrantada, bem quebrantadinha. Hoje, essa semana, Deus tem me ensinado a ver Ele andando pelas ondas. Deus permite as tempestades em nossa vida para experimentarmos as maravilhas que somente Ele tem para nos dar. Mas Ele tem também nos permitido passar por tempestades
para que nós aprendamos a orar e adorar. Hoje o culto é uma bênção, os outros cultos têm sido uma bênção. Eu quero incentivar você a fazer o possível, eu quero incentivar você a fazer o NNI, eu quero incentivar você a fazer os pais para toda a vida, eu quero incentivar você a fazer o face a face, eu quero incentivar você a vir para a escola bíblica dominical, eu quero incentivar você a vir para o culto matutino, eu quero incentivar você a ser crente de verdade, eu quero incentivar você, sabe por quê? Porque eu nasci no Evangelho. Eu fiz um curso de teologia, depois fiz outro curso de teologia. E todo o congresso, a minha infância, foi evangelizar, seguir com o freio. Eu fui obreiro separado, consagrado, com 17 anos, 16 anos de idade. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Eu entreguei a minha vida. Vou chorar não, Eu fui falar com o pessoal do cursivo que o cara vai para o cursivo, não chora, fez o curso pela metade. Não é, Jackson? Quem chorou aqui no cursivo? Quem é o homem que chorou no cursivo? Amém. Ramon levantou o braço, rapaz. Aí quando que Deus fala, mostra a igreja de novo. Então eu fiz todos esses cursos, viajei o Brasil inteiro, irmão. Com 16 anos de idade eu já pregava o Evangelho aqui no microfone. Mas eu fui transformado. Depois que eu fiz o ENI e o cursinho. Eu sou outro homem. Eu sou outro obreiro. Eu sou outro servo de Deus. Eu aprendi a entender que o Evangelho é verdade. Eu aprendi a entender que o Evangelho é vida. Quando eu falo isso, quem dá gritos de aleluia, minha esposa não. Aleluia. Irmão. Você quer entrar no reino dos céus? Aprenda a enfrentar tempestades dando glória. Você quer entender como é que é o reino do céu? Você quer entender? Aprenda que o sofrimento é a lixa que lapida a pedra. Você quer entrar no reino dos céus? Aprenda a chorar o choro do arrependimento. Você quer vir para o céu mesmo? Você quer ir para o céu mesmo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Se você não quiser vir para o Evangelho, deixa o seu eu governar você. Se você quer ir para o inferno, viva uma vida de falsidades. Se você quer ir para o inferno, não valorize a palavra da verdade que liberta. Mas se você quer ir para o céu, pergunte para ele, você quer ir para o céu? Você tem certeza que você quer ir para o céu? Obedece o mandamento de Deus para a tua vida. Que Deus seja misericordioso para você. Que Deus seja um Deus abundantemente misericordioso. Se você está aqui recebendo essa ministração e quer se reconciliar com Deus, vem aqui para frente. Hoje é uma ministração de reconciliação. É uma ministração de decisão. Eu decidi não ser mais o velho homem. Eu decidi ser um outro homem. A igreja pode dar uma salva de palmas.
viver a verdade é mais difícil, é estreitinho, mas é o caminho que leva para o céu. E essas vidas aqui decidiram se reconciliar com Cristo. A Bíblia diz que a festa no céu. A festa no céu. Nós estamos felizes aqui, mas o céu está tendo ossanas, ossanas ao Senhor. Porque a psicologia não transforma como Deus transforma. A antropologia não entende como Deus entende. E a sociologia não interpreta como Deus interpreta. Tem mais alguém? Aproveite hoje. Aproveite hoje. Eu quero aqui pedir para vocês repetirem comigo uma palavra. Você pode repetir comigo? Eu declaro que a minha vida está sob nova direção. Está sob nova direção. Que os meus projetos E os meus projetos não estão sob meu controle. não estão sob meu controle. Estão todos submetidos a Jesus Cristo. Estão todos submetidos a Jesus Cristo. E eu aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Glória! Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Eu, Jackson Ferreira Freitas, Eu, Jackson Ferreira Freitas, reconheço reconheço que eu sem Deus que eu, sem Deus, não sou nada não sou nada e que agora e que agora eu quero ser dirigido eu quero ser dirigido não pela minha mente, não pela minha mente, não pelos meus maus procedimentos, não pelos meus maus procedimentos, mas por uma nova direção de Deus para a minha vida. mas pela nova direção de Deus na minha vida. Porque eu reconheço Porque eu reconheço agora agora que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha vida, é o Senhor dos meus projetos, é o Senhor dos meus projetos, e eu quero glorificar Ele por isso. e eu quero glorificar Ele por isso. Dê uma salva de palmas, Senhor. Repita comigo. Eu, Marcelo Rangel, Eu, Marcelo Rangel, reconheço que Deus é Deus, reconheço que Deus é Deus, que muitas vezes tenho dificuldade, que muitas das vezes tenho dificuldade, mas o Senhor me fortalece. mas o Senhor me fortalece. Eu reconheço que sem Ele não sou nada, Eu reconheço que sem Ele eu não sou nada, que a minha felicidade está nele, que a minha felicidade está nele, e que sem Ele eu não vivo bem. e sem Ele eu não vivo bem. Eu preciso de Ti, ó Senhor, Eu preciso de Ti, ó Senhor, para ser sempre o meu protetor, para ser sempre o meu protetor, guia e mestre. guia e mestre. Em nome de Jesus eu me reconcilio contigo nesta noite. Em nome de Jesus eu me reconcilio nesta noite contigo. Em nome de Jesus, recebe a tua bênção. A igreja dá uma salva de palmas. Vocês vieram acompanhar? Quer vir aqui? Amém. Pergunta para o teu irmão aí: quem é que transforma? Quem é que transforma?
Deus, eu não sou nada. eu não sou nada. E que Ele Que Ele é quem me perdoa, me perdoa, é quem me redime, me redime, é quem me dá vida. quem me dá vida. Eu reconheço Reconheço. que sou um pecador Sou um pecador. e preciso de Deus. De Deus. Eu reconheço Eu reconheço. que serei Serei abundantemente mais abundantemente usado por Deus, conforme Ele quer, conforme Ele quer. porque eu tomei a decisão Porque eu tomei a decisão para ser para ser instrumento de Deus, instrumento de Deus. para a sua glória, A sua, na minha casa, na minha casa, na minha igreja na minha igreja, e por onde eu quiser passar, por onde eu quiser passar. porque o Senhor Eu o Senhor agora assume agora a direção a direção completa completa da minha vida. minha vida. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pastor, eu sou muito feliz por vocês e sei que mais do que Deus está. Porque vocês, agora, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Só servimos neste mundo para a glória e para a honra dele. Que Deus os abençoe.